Vamos agora para a nossa cerejinha do bolo. Nesse módulo, então, vamos conversar sobre o processo de condução da ansiedade de uma forma diferente. E por que é a cereja do bolo, mas que a gente não pode esquecer que a cereja sem o bolo também ela pode ficar bem sem graça, né? A gente precisa ter uma estrutura embaixo dessa cereja para realmente ter ali um bolo completo. Porque existe uma lógica por trás desse modelo que eu trago, que é baseado em vários dos livros que eu trago de referência e tudo mais. E eu não adiantaria de nada eu trazer aqui uma série de técnicas que você fosse reproduzir como se fosse um robozinho e não aprofundar realmente no reconhecimento da ansiedade. Você precisa ter ciência do que ela é, de como que ela se manifesta no seu corpo, como que ela se manifesta na sua cabeça. Também fazer o processo de aceitação. Por que faz tanto mal a gente tentar esconder a ansiedade, não aceitar quando ela está presente? Por que a gente tem que escutá-la também e ver o que ela está sinalizando que não está bem? Também fazer o processo de entendimento, de reflexão sobre aquilo que se passa na minha cabeça, que aparece ali no conteúdo de distorções cognitivas, de pensamentos que vão me deixando angustiada. Então a gente precisa sim percorrer todo esse trajeto para chegar realmente a um processo de condução muito mais suave. Então aqui a gente vai pegar a ansiedade pela mão e dizer: olha só, né? Tô vendo que tu tem alguma coisa importante para me dizer, mas a gente precisa se entender de alguma forma. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Falar principalmente de estratégias possíveis para a gente fazer essa condução. Então vamos lá. Nós podemos adotar diferentes estratégias para conduzir a ansiedade. Todo mundo tem alguma estratégia, todo mundo adota alguma forma de, enfim, consequência comportamental, alguma forma de ação para lidar com essa ansiedade. Só que algumas são desadaptativas, no sentido em que elas não nos ajudam a realmente lidar com a ansiedade, ou a prevenir riscos, ou a ter uma vida mais crítica, mais plena, com consciência, de uma forma positiva, mas reforçam uma ansiedade aprisionante, caótica, que nos adoece, que nos deixa mais inertes, que nos deixa mais culpados, né? E uma série de coisas que não nos ajudam a responder a possíveis estímulos ansiogênicos. Inclusive responder para mudar o nosso sistema, que também é bastante ansiogênico, mudar a nossa sociedade, a nossa comunidade, a nossa família, a nossa relação com as pessoas, enfim. O que queremos é cultivar de alguma forma cada vez mais estratégias saudáveis para tornar essa convivência com a ansiedade mais harmônica. Então, eu saio desse âmbito de estratégias desadaptativas aqui, que tá tudo embolado na minha cabeça, e eu sinto essa pressão que eu não consigo nomear os meus sentimentos, não consigo pensar no que fazer com essas sensações tão massacrantes que eu tô vivenciando, e passa a construir algumas estratégias saudáveis. Isso não acontece da noite pro dia, isso não tem uma fórmula mágica que vai resolver. Exige muito autoconhecimento, exige uma constante reconstrução também, porque tem estratégias que podem servir em algum momento, mas que em outras eu posso precisar de outras estratégias, eu posso precisar continuar aprimorando essa autorreflexão. Pode ser que às vezes a gente caia de novo em estratégias desadaptativas, porque realmente é um processo de aprendizagem, de tentativa, de erro, de reconstrução, e tá tudo bem. Então não te cobra assim de fazer tudo que eu vou trazer aqui de uma vez só, mas sim tenta olhar como uma oportunidade de aprendizado. Eu também estou nessa caminhada de reconstrução contínua e aprender a olhar para minha ansiedade de uma forma diferente. É todo dia a gente precisa fazer algumas reflexões, algumas adaptações, e não é fácil. Pode ser um processo difícil mesmo, porque a gente é gente, né? A gente não é robô, a gente não é uma fórmula exata. A gente está aí no mundo, a gente é afetado pelas coisas e estamos sempre num aprendizado constante, uns com os outros, inclusive.
Então, o que são essas estratégias desadaptativas? Eu já falei de algumas delas ao longo das outras aulas, dos outros módulos. São condutas que reforçam o ciclo de ansiedade ao invés de efetivamente lidar com ela. Podem ser até que eles tragam um alívio momentâneo, porém, acompanhado disso, a gente tem um prejuízo a médio e longo prazo, como transtornos de ansiedade crônicos, como comorbidades tipo depressão, problemas de relacionamento, né, problemas com autoimagem. E aí, né, a gente tem a preocupação, a ruminação, a evitação, como algumas estratégias desadaptativas, o autocriticismo, que eu já mencionei em alguns momentos também, vícios, né, que podem parecer que vão nos entorpecer de algumas sensações difíceis, mas que daqui a pouco eu desenvolvo uma dependência, e as distorções cognitivas, como aquelas que a gente já conversou por aqui também. O Robert Leahy fala que considero essas estratégias problemáticas porque, embora possam ajudá-la momentaneamente a reduzir ou eliminar uma emoção desagradável, elas acrescentam um outro problema a ser enfrentado. Então, por mais que eu evitar uma situação ansiogênica, como falar em público, pode fazer com que eu, naquele momento, não me exponha àquilo que me faz ter essas sensações, a longo prazo eu começo a ter ruminações sobre falar em público, eu começo a me sentir mal com isso, essas coisas vão se retroalimentando e não me ajuda. E fugir da situação acaba se tornando uma bola de neve. Uma história que eu trago como exemplo é do Rafael. O Rafael é um desenvolvedor de software de 30 anos que trabalha em uma startup de tecnologia, operando em um modelo híbrido, 2 dias presenciais, 3 em home office. Ele é considerado um talento promissor e é frequentemente designado para projetos de alta prioridade com prazos super apertados. Mas nos últimos meses, o Rafael está tendo muitas dificuldades de concentração, de sono, de alimentação e crise de ansiedade. Ele está ficando cada vez mais frustrado com seu rendimento e se xinga mentalmente em vários momentos. De que ele é um babaca, de que ele não dá conta, de que ele é burro e várias coisas ali que vão aparecendo e tornando todo esse processo um quadro de sofrimento real. Então, o que a gente pode entender que tem aqui presente no caso do Rafael? Uma pressão de desempenho e prazos apertados. O Rafael precisa lidar constantemente com demandas exigentes, o que aumenta o seu nível de estresse e ansiedade. Ele pensa que não dará conta de atender às expectativas dos seus chefes, dos seus colegas e da sua família. Ele tem percebido uma dificuldade crescente em manter a concentração, o que afeta a sua produtividade, tanto no escritório quanto em casa. Os hábitos de alimentação também estão totalmente desajustados. Trabalhando em casa, o Rafael se vê comendo descontroladamente como uma forma de lidar com o estresse, resultando em ganho de peso considerável, né? Ele ganhou muito peso, né? Não está se sentindo bem, acaba comendo muita bobagem, né? Muita batatinha, muito chocolate e coisinhas assim. Rotina de sono irregular. Ele está com dificuldades para adormecer, passa horas no celular assistindo vídeos aleatórios de noite, e isso atrapalha o seu ciclo de sono. Então a gente tem aqui um quadro geral de ansiedade bastante intenso na vida do Rafael. O que a gente pode ver como exemplos de estratégias desadaptativas nessa história? Uma fome emocional, porque ele acaba utilizando a comida como uma válvula de escape para o estresse, criando um ciclo vicioso de ansiedade e ganho de peso. A fome emocional é algo que muita gente precisa lidar, eu lido com isso diariamente também. Eu digo, às vezes, com os adolescentes que eu atendo para ansiedade, eu sempre investigo muito como é que está a relação deles com a alimentação, porque tem 2 polos, geralmente, que são muito observáveis, na minha prática, pelo menos. O pessoal que começa a comer de uma forma meio compulsiva e se alimentar mal, e às vezes comer comida de má qualidade, ultraprocessados, enfim, come e nem percebe que está comendo, né? E tem o outro oposto, que são aqueles que eu vejo, principalmente nessa fase da adolescente, que acabam perdendo totalmente o apetite, não se alimentam bem, não comem, passam muitas horas sem comer, ficam fracos. No caso do Rafael, então, a gente tem essa presença de uma fome emocional intensa, uso exacerbado de tecnologia à noite, como passar
muito tempo em dispositivos eletrônicos antes de dormir, que está contribuindo para a insônia e um sono de baixa qualidade, principalmente porque, como ele é programador, ele já passa muito tempo nas telas, e né, isso faz parte do trabalho dele, e aí ele ainda sobrecarrega mais usando antes de dormir. Falhas em gerenciar o tempo e a prioridade, distrações frequentes que prejudicam a sua habilidade de realizar tarefas efetivamente, aumentando a carga emocional e a sensação de urgência, alerta, além de afetar a sua autoestima. Então ele começa a se perder nesse processo, né? Tudo acaba se tornando uma distração, ele não consegue desenvolver, né? E isso, claro, a gente pode entender que tem fatores que estão ligados à própria estrutura de trabalho que ele tem, né? Que coloca prazos muito apertados, né? Que pode vir a desenvolver um quadro de burnout, né? Se a gente acompanhar ele por mais tempo, né? Se nada for feito. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de estratégias desadaptativas que o Rafael acabou adotando, mesmo que inconscientemente. E aí, como que a gente contrapõe isso? Com estratégias adaptativas ou saudáveis mesmo, né? Que realmente nos deixem mais conectados com o conceito amplo de saúde física e saúde mental. Nem sempre essas estratégias são o caminho mais simples para lidar com a ansiedade, mas permitem uma convivência mais saudável com ela a médio e longo prazo. As estratégias desadaptativas acabam sendo um atalho, então eu acabo bebendo para não lidar com as minhas preocupações, eu acabo cometendo autolesões, automutilação. Na adolescência é muito comum isso, porque por mais estranho que possa parecer, isso gera um certo alívio no pico da ansiedade, isso de se cortar, se lesionar e tudo mais, porque a dor acaba tirando um pouco esse peso da ansiedade. Só que, claro, né, eu tenho ali uma outra presença de um fator de dor física e emocional também. Então isso acaba atrapalhando muito mais que ajudando, né? Então não é isso que a gente quer. E aí a gente passa a pensar em estratégias adaptativas e saudáveis. E para isso, bom, se fosse fácil, a gente estaria num mundo muito mais simples, né? Que as pessoas conseguem magicamente pensar em estratégias adaptativas, adotar hábitos saudáveis que vão ajudá-los com tudo isso. Mas a realidade é muito mais complexa. Assim como a gente viu nas unidades anteriores que a construção da ansiedade ela depende de uma série de fatores importantes, aqui também eu tenho que reaprender muitas coisas. Eu tenho que estar disposta a adotar um caminho mais difícil. Eu posso precisar de muito apoio nessa caminhada. E é importante também que eu apoie outras pessoas. Então, no caso do Rafael, o que a gente pode pensar de possibilidades de estratégias adaptativas, saudáveis? Procurar um psicólogo clínico, iniciar psicoterapia, adotar estratégias específicas como implementar pausas programadas para reduzir a procrastinação e a ansiedade durante o home office, praticar técnicas de higiene do sono, incluindo um período de desconexão digital, 1 hora antes de dormir, para melhorar a qualidade de sono, e estabelecer uma rotina de exercícios em casa como meio de liberar endorfinas e ajudar no controle do peso e do estresse. Eu não incluí aqui, mas agora eu pensei que deveria ter incluído, também pensar, né, só que daí dependeria também, se essa empresa que o Rafael tem alguma abertura também para ele falar com um profissional de RH, para ele falar com alguma chefia sobre possíveis adaptações nesse fluxo de trabalho que está acontecendo, né? Se daqui a pouco realmente ele está sobrecarregado, né? Precisaria de mais uma pessoa trabalhando com ele, ou se daqui a pouco o Rafael se beneficiaria de mais tempo em home office, ou o contrário, se daqui a pouco essa questão do contato social para ele é importante. Então, pensar em coisas que podem ser adaptadas para melhorar a qualidade de vida dele junto com esta empresa. Só que, claro, né, aqui eu estou falando a partir de uma perspectiva do que seria ideal, de uma empresa responsável, né, que tenha uma preocupação com os seus funcionários, uma relação de trabalho mais equilibrada e tudo mais. A gente sabe que nem sempre é assim. Aqui eu trago algumas estratégias que são mais individuais, mas eu também acho que caberia esse olhar, pelo menos. Daqui a pouco ele vai chegar à conclusão que ele precisa mudar de emprego,
né, que essa empresa não deu abertura, ele tentou fazer tudo que estava nessa dimensão mais pessoal e não é suficiente, ele precisa de alterações também no seu modo de trabalho, no seu fluxo de trabalho para algo mais equilibrado, para que ele tenha tempo, por exemplo, de fazer exercícios, né? Então, vamos pensar que não é uma coisa simples. Demanda tempo, demanda conversa, demanda diálogo. E por isso que é tão importante a própria procura do psicólogo. Daqui a pouco, a partir disso também, ele vai pensar outras estratégias possíveis para além desses pontos que eu trouxe aqui nesse exemplo. As estratégias saudáveis exigem, portanto, abertura, curiosidade e muita prática, mas nos deixam mais resilientes a médio e a longo prazo.